A gente está vivendo um tempo litúrgico que chama Tempo Comum. Então, no mês passado, nós trabalhamos uma série de mensagens que chamava Ordinária, Beleza da Vida Comum. E a ideia dessa série, passada, foi a gente enxergar que, ao contrário do que a nossa cultura diz, que você precisa ser extraordinário para a vida ter sentido, o Evangelho, ele nos convoca, na verdade, a gente enxergar a beleza da vida simples, da vida comum, da vida ordinária. E semana passada nós começamos uma nova série, que, como eu disse, é quase um complemento dessa série. Chama o Lado B da Vida, História de Superação. E lado B, por conta dessa metáfora, que eu estou usando, o lado B do disco de vinil. Eu até trouxe semana passada, não disse? Não sei se tem alguém aqui que não conviveu, talvez a Ingrid não viu, né? Ingrid, amiga. O disco de vinil, ele tinha o lado A, tinha o lado B. E geralmente o lado A eram as músicas mais comerciais, aquelas que eram mais populares. Eu descobri até que, bem no comecinho, as músicas mais assim para dançar, que tinha mais ritmo, ficava no lado A, e aí no lado B eram as músicas mais introspectivas, mais tristes, experimentais. Por isso até que tem o Rhythm and Blues, O rhythm é ritmo, que são da dança, e o blues de tristeza. Então é por conta disso, Então é isso. Então, lado B, quando a gente fala da vida, do lado B, a gente está falando que a nossa vida tem um lado A, que é o lado bonito, o lado que a gente posta no Instagram, As viagens, os restaurantes, aquelas coisas boas, a gente mostra para todo mundo. Mas a vida não é só isso, a vida também é feita de lado B. O lado da perda, o lado do luto, das crises. E semana passada nós olhamos a história de um homem que perdeu tudo, que foi Jó. E que mais interessante na história de Jó é que ele se recusou a aceitar a explicação do porquê que ele estava vivendo tudo aquilo, uma explicação simplista. Uma explicação que colocava na conta dele que ele estava sendo castigado por Deus, punido por Deus por causa de alguma coisa que ele fez, e que talvez nem ele soubesse o que era. E ele falou, não é isso. E aí a gente aprendeu então que, de fato, Deus ele não opera nessa lógica do um para um. Do se você está sofrendo é porque você fez alguma coisa errada e Deus está te castigando. Porque na cruz Jesus já pagou todo o preço dos nossos pecados. Então Deus não sente prazer em castigar e punir a gente. Hoje eu quero falar sobre a história de uma mulher que nós já vimos, aliás, a história dela na primeira série lá, do Ordinário da Vida. Só que naquela série a gente estava olhando para outros personagens, então o foco não estava nessa personagem, que está lá no livro de Ruth. E como a gente olhou para Ruth e para Boaz. Hoje eu quero falar de Noemi. E a partir da história de Noemi, eu quero entender com vocês a anatomia de um luto. E quando a gente olha para Noemi, a gente percebe o que é viver um luto. Então eu quero convidar vocês a lerem comigo Ruth, capítulo 1. Está aí no boletim, Ruth 1. Carol, você pode ler para a gente? No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua esposa e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o de sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a de outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo.
Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite, e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntavam: Esta é a Noemi? Porém ela respondia: Não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe, com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Esta é a palavra de Deus. Vamos lá de novo? Pai, tua palavra foi lida, eu peço que o Senhor fale conosco, Deus. Ministra ao nosso coração, que a gente receba aquilo que precisamos, ó Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso tema hoje é a anatomia de um luto. Eu quero olhar para 3 aspectos do luto. Primeiro a gente vai falar sobre a inevitabilidade do luto. A inevitabilidade do luto. O livro de Ruth começa justamente no lado B da vida, não é? Diante desse luto inevitável. A gente tem uma família inteira que é arrancada da sua terra por conta da fome. Ou seja, eles estão vivendo um deslocamento forçado, eles não queriam isso. Eles se tornaram refugiados. Aliás, é quase a história se repetindo hoje, né, lá em Gaza. A gente vê exatamente a mesma coisa se repetindo hoje. Um monte de gente saindo da terra por conta da fome, sem querer sair da terra. E aí, como se não bastasse isso, né, quando eles chegam em Moabe, o marido de Noemi morre. Depois de um tempo ela perde os filhos. E o texto é muito claro, fala assim, verso 5, Noemi ficou só, sem os filhos, sem o marido. Essa é uma sentença muito pesada. Ficou só. Ou seja, ela está diante do vazio. Não tinha nada mais, parece, para preencher ela. Então perceba que a Noemi, ela vive muitas perdas, né? Logo no começo da história. Ela perde a terra natal dela, a cidade. Ela perde, primeiro, a dignidade dela, né? Está passando fome. A humanidade dela, praticamente, está sendo arrancada dela. E depois ela perde o marido e os filhos. Ou seja, ela vive muitos lutos, porque o luto não é só a perda de a morte de uma pessoa. Pode ser a perda de uma pessoa querida, mas também pode ser o fim de um relacionamento, pode ser a perda de um emprego, o adoecimento, a perda de um sonho, de um animal, um pet. O luto é o vazio que fica quando algo precioso se vai. E aí nós ficamos igual a Noemi. Você sente só, sozinho. O Freud tem um texto clássico que é chamado Luto e Melancolia. E nesse livro ele fala que o luto é um processo inevitável diante da perda. Por quê? Porque quando alguém ou algo que amamos se vai, nós precisamos encararmos o teste da realidade. O que é isso? É o teste que obriga a gente a olhar para esse buraco, esse vazio que fica quando alguma coisa preciosa é tirada de nós, e aí aquilo que era objeto do nosso afeto não existe mais. Então esse processo do luto, ele é lento, ele é doloroso. Por quê? Porque pouco a pouco a gente precisa retirar essa energia que estava canalizada para esse objeto. Você precisa reinvestir essa energia em outro objeto, para você poder voltar para a vida.
Assim, no luto saudável, há sofrimento, há retraimento, a gente fica introspectivo, há lágrimas, mas no final, você consegue elaborar essa perda e voltar teu afeto, teu amor para outra coisa. O problema é que o Freud, ele aponta para a gente, que ele observava que às vezes a pessoa não conseguia fazer esse movimento. E aí ela ficava presa no objeto de amor. Isso ele chamava de melancolia. O que é melancolia? Na melancolia, a pessoa não perde só o objeto, ela perde a si mesma. Por quê? Porque em vez de ela se desligar do objeto, ela se identifica com o objeto. E aí tudo aquilo que ela não conseguiu elaborar, para o objeto, se volta contra ela mesma. Então é muito comum na melancolia que as coisas que não foram resolvidas com aquele objeto, a pessoa ela vai reindestinir ela mesma. Então é muito comum na melancolia aparecerem as autoacusações, a perda da estima, a sensação de que você merece ser punido. Não é isso que acontece com a Noemi? Olha que interessante, verso 12. A Noemi fala assim: voltem para casa, porque já sou muito velha para casar de novo. Ou seja, ela perdeu toda a esperança. Ela fala assim: não tem como eu recomeçar a vida, eu estou muito velha. Aí no verso 13 ela fala assim: o Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Ela está se sentindo castigada por Deus. Verso 20: não me chamem Noemi, que quer dizer feliz, chamem de Mara, amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Noemi tem a sensação de que ela está sendo punida, castigada por Deus. E aí ela não perde só o marido e os filhos, ela perde a própria identidade. Ela muda o nome. De Noemi ela vira Mara, amargurada. Ou seja, na melancolia ela nem se reconhece mais. Ela virou outra pessoa. Portanto, o luto é um processo doloroso, mas necessário nesse mundo caído e quebrado que a gente vive. Por quê? Porque as coisas aqui não duram para sempre, não é? Quando a gente está perdendo alguma coisa, nós perdemos pessoas queridas. Como eu disse, às vezes você perde um pet, que hoje em dia a gente investe muito afeto nos nossos animaizinhos. Você pode perder um lugar, uma casa, uma cidade, você pode perder um trabalho, uma carreira, um propósito, a saúde, a beleza, a energia. E aí, se você não passa pelo luto, a alternativa é você ficar preso na melancolia. E aí a vida não anda. E gradativamente a gente vai ficando cada vez mais vazio, cada vez mais louco. Qual que é o problema? Sabe qual é o problema? É o meu ponto 2. Que nós vivemos uma cultura que tem horror ao luto. Esse é o meu segundo ponto, a negação do luto. Na cultura de desempenho que vivemos, nós não temos tempo para vivermos o luto. Você percebeu? Nós queremos pular etapas, nós queremos usar máscara, para fingir que está tudo bem, que a gente está forte, que está tudo legal, quando por dentro nós estamos despedaçados muitas vezes. O filósofo Byung-Chul Han, ele observa que a nossa sociedade ela não sabe mais lidar com a dor. Então, a gente vive nessa era da positividade, onde tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser produtivo, tudo precisa ser otimista. E nesse contexto, então, a morte e o luto é uma abominação, é um tabu. Você não pode viver isso. O sofrimento precisa ser escondido como se fosse um sinal de fraqueza. E aí o Han vai falar uma coisa interessante, ele vai falar então que a nossa sociedade, ela expulsa o luto. E quando isso acontece, te expulsa o luto da vida cotidiana, por conta do nosso desempenho, que tem que estar sempre alto, a vida vai ficando vazia. O buraco dentro da gente vai só crescendo. Por quê? Porque o luto pode ser negado, mas ele não desaparece. Não tem como ele sumir. Você pode empurrar para debaixo do tapete, mas vai continuar lá. E aí a vida vai perdendo densidade.
A vida vai perder o propósito, vai perder a razão. Lembra de filme Divertidamente? Quem assistiu Divertidamente? Primeiro. Você percebe que isso acontece? A Ryan, lá, a menininha, ela está vivendo um luto. Os pais mudam de cidade, então ela perde os amigos. Ela perde o quarto dela. Lembra? É uma pré-adolescente, né? Ela perde até a atenção dos pais que estão trabalhando pra caramba ali na cidade nova, né? Tentando agitar a vida e não consegue mais ter tempo ali para ela. E aí o que ela quer, ela só quer chorar. Mas o que a alegria faz? A alegria não deixa a tristeza chegar perto do controle. Sabe o que é isso? Os psicólogos, psiquiatras vão chamar isso de defesa maníaca. Defesa maníaca. É quando você fica nessa neura, né, de que você tem que estar com o pensamento positivo, tem que fingir que está tudo bem, você não pode chorar de jeito nenhum. Só que às vezes a gente só precisa chorar. A tristeza tem que assumir o controle da vida às vezes. Eu aposto que você já viu isso acontecer. Não é? Quantas pessoas que em vez de chorarem seus mortos, voltam à rotina rapidamente? Quantas pessoas que nunca se permitem parar, porque parar é ter que encarar a perda. E aí a pessoa entra no ritmo alucinado, né, para anestesiar a dor e enfia a cabeça no trabalho, no consumo, nas distrações. Às vezes até a religião é usada para abafar isso. Uma vez eu li num livro, um pastor contando, que uma menina judia trabalhava numa faculdade, e aí nessa faculdade uma garota cristã morreu. Menina nova se morreu. Daí essa menina judia foi no enterro da menina cristã. E ela ficou revoltada com o enterro da cristã. No outro dia ela chegou para uma amiga que era cristã também, acabou no enterro, falou assim para ela: viu, vocês nunca choram, vocês nunca se lamentam? Porque até os nossos velórios são assim muitas vezes, né? A gente quer, sei lá, só louvar a Deus. E a gente não se permite chorar. Posso te contar um segredo? Chorar porque você perdeu algo não é falta de fé. Não é deixar de confiar nas promessas de Deus. Não é cair em tentação, sabe? E desacreditar em Deus ou qualquer coisa assim. Os salmos são cheios de lamento, são cheios de choro, de gritos de desespero. É só você ir. Que é a hora que o salmista grita para Deus: Deus, não aguento mais, as lágrimas são no pão diário. A gente precisa aprender a chorar. Nós precisamos aprender a chorar de novo, lamentar. Tem um livro inteiro na Bíblia que foi escrito, chama Lamentações. Aliás, eu vou falar dele semana que vem. Jeremias, o profeta que escreveu, ele viveu os horrores da guerra que levou para o exílio, e ele escreve um livro inteiro de lamentações. Gente, Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém, antecipando a destruição dela. Jesus chorou no Getsêmani, antecipando o sacrifício dele. E chorou ansiosamente, chorou desesperadamente. Ele fala assim: minha alma está triste até a morte. Por que você não vai chorar, não vai se permitir chorar? Não é falta de fé, sabe? Quando nós fugimos do luto, nós nos tornamos superficiais. Mas quando vivemos o luto, nós abrimos espaço para que haja uma transformação. E esse é meu terceiro ponto. A transformação que vem pelo luto. Qual é a transformação que vem pelo luto? Repare uma coisa, apesar de Noemi, em certa medida, estar tomada pela melancolia, ela não escondeu a dor dela, né? Ela não tentou colocar um sorriso no rosto e disfarçar para acabar tudo bem. Pelo contrário, ela foi mais alta: olha, eu sou amargurada. É o que eu sou hoje, sou amargurada. E ela fala isso. E ela reclama com Deus. Ela fala: olha, Deus está contra mim. Não é possível. A Noemi acreditava que a vida dela tinha terminado, que ela estava muito velha para recomeçar. E ela vai botando tudo isso diante de Deus.
Mas uma coisa interessante, que enquanto ela só enxergava vazio, a ponto dela dizer quando ela volta, né, para a cidade, que eu saí daqui com as mãos cheias, mas agora eu estou voltando com as mãos vazias. Nesse vazio dela, Deus está costurando algo novo. Nesse vazio dela, através de Ruth, uma nora estrangeira que contra toda a lógica se apega a ela. Não pus o versículo aí, né? Mas a Ruth fala para ela: olha, teu Deus vai ser meu Deus, o povo vai ser meu povo, eu estou fechado contigo até o fim, não vou te deixar. No luto de Noemi, Deus planta uma semente de esperança. Por quê? Porque através de Ruth nasce Obed, dele nasce Jessé, de quem nasce Davi, de quem nasce Jesus. Percebe? A perda dela não era o ponto final, era o começo do novo de Deus. A Noemi não sabia, mas a história de dor dela estava sendo conectada a uma história muito maior do que ela. História de salvação. Ela... Oi, pode falar. Você sabe de relógio tem começo? Obed, Jessé, Davi, depois vai até Jesus. É interessante, né, que está tão conectada a história dela com essa história de salvação que no início se tinha abandonado. O Senhor se voltou contra mim. Séculos depois, o filho dela, o descendente dela, Jesus Cristo, na cruz, vai gritar: meu Deus, porque não é maneiro. Jesus entrou no luto mais profundo da humanidade. Ele foi abandonado, foi rejeitado, foi silenciado. Ele carregou o clamor de todos os enlutados do mundo, para que todos nós que choramos também possamos receber o consolo que veio dele. Porque no terceiro dia ele ressuscitou. E aí uma coisa muito linda acontece, porque o vazio de Noemi e o nosso vazio, ele encontra sentido, sabe aonde? No vazio do sepulcro. Porque o sepulcro está vazio é sinal de que algo novo está acontecendo, que Deus está preparando o renovo. Henry Nouwen foi um padre holandês que viveu numa colônia para pessoas com deficiência intelectual e tal. E ele dizia que quando a gente ousa entregar as nossas perdas a Deus, elas se tornam um lugar de encontro com a graça. É isso que a gente vê no Milan. É isso que nós experimentamos em Cristo. Aquilo que parecia ser o fim, virou o começo. Aquilo que parecia ser vazio, na verdade, era o espaço necessário para que algo novo pudesse florescer. Na cruz, Jesus assumiu o nosso luto. Mas na ressurreição ele transformou o nosso pranto em dança. Então, gente, para concluir, quer falar alguma coisa? Então, gente, eu queria deixar um exercício espiritual para vocês, tá bom? Para que nós consigamos lidar com os nossos lutos. Então, em primeiro lugar, o que você vai fazer? Depois eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, mas eu queria que você nomeasse a tua perda num papel. Escreve num papel. Né? Igual a Noemi fez. Eu sou amarga. Né? Então pega um papel, pega um caderno de oração, alguma coisa, escreva: Senhor, eu lamento por isso. E bota nome no todo. Tá? Pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, uma fase da vida, sei lá. O que for. Coloque isso diante de Deus. Em segundo lugar, você vai orar o Salmo 126. Você vai ler de manhã e de noite. Vamos para fazer isso essa semana. E deixe o Salmo falar com você. Ok? Salmo 126. No final, você vai entregar o teu luto a Jesus. Depois de nomear a tua perda, depois de orar o Salmo,
Quero fazer uma oração simples. Jesus, recebe o meu luto e transforma o meu pranto em dança. Esse é o convite. Não negar a dor, mas também não ficar paralisado nela. É atravessar o luto junto de Jesus, confiando de que no fim Ele vai responder às nossas inquietações. Ele vai revelar da gente e Ele vai fazer nascer algo novo. Eu quero orar então por você, pastor Pedro, você que perdeu alguém, você que perdeu algo. Senhor, nós fomos uma comunidade, ó Deus, que nos últimos tempos tem vivido vários processos de luto. Muitas perdas, ó Pai. Perdemos pessoas queridas, perdemos familiares, amigos, perdemos várias outras coisas, meu Pai. E queremos colocar tudo isso diante do Senhor, Deus. Para que nosso luto não se transforme em melancolia, Deus. Ajuda a gente a atravessar isso. Para que não fiquemos aprisionados na dor, ó Deus, mas que possamos sentir, ó Pai, a dor, toda a tristeza, ó Pai, que ela carrega. Mas que tudo isso possa estar diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa viver tudo isso ao nosso lado, segurando na nossa mão. Para que desse vazio, ó Deus, que ficou, possa nascer algo novo. Para que desse vazio, ó Pai, que ficou dessa perda, o Senhor nos ajude, ó Pai, a enxergarmos, ó Deus, e a experimentarmos novos caminhos. Porque Tu és Deus de vida e não Deus de morte, ó Pai. Ainda que a morte faça parte dessa vida, Tu és Deus de vida. E Tu sempre trarás coisas novas sobre nós. Que o nosso choro dure uma noite, mas que a alegria possa vir para amanhã. É nosso pedido, confiando na Tua graça. Amém.